epístola do servo ferido que viu a eternidade. Escrita por Romário, servo de Jesus Cristo, por misericórdia alcançado a todos os santos que amam a verdade e aguardam a manifestação gloriosa do reino. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Amados irmãos, paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que agora vos escrevo, o escrevo com temor e tremor. Sei que para alguns isso parecerá delírio ou loucura, e para os que estão perecendo será escândalo ou desdém. Mas para os que creem, é testemunho fiel da misericórdia de Deus, revelação que não veio de mim, mas que me foi concedida em meio à dor, para a glória daquele que vive para sempre. Não escrevo para vanglória, pois nada tenho de mim mesmo. Mas falo como um servo ferido, alcançado pela graça, testemunha viva de que o Senhor é poderoso para livrar, salvar e ressuscitar, ainda hoje. O que me sobreveio, em dias passados fui alvo de violência. Um homem ímpio, tomado por fúria, me feriu em um assalto. Meu sangue foi derramado e senti a vida escapar do meu corpo como água que se entorna sobre a terra. Mas como está escrito, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E quando o vaso se quebrou e os olhos da carne se fecharam, fui imediatamente envolvido por uma realidade que não é desta dimensão. Fui arrebatado em espírito a um lugar de densas trevas. Ali não havia voz de alegria, nem lembrança do Altíssimo. Era o domínio da dor, da ausência e do desespero. Era o lugar da segunda morte, onde reina o tormento dos que morreram sem Deus e sem esperança. Mas agradou ao Senhor que eu não ficasse ali. Voltei por um instante à consciência. Vi minha esposa, meus familiares, os homens da terra, ao meu redor médicos, policiais, rostos aflitos. Mas o tempo entre o céu e a terra estava prestes a se romper mais uma vez. Sabendo eu que a sombra voltaria, clamei com a força que me restava: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E então desfaleceu-me o espírito pela segunda vez. A visão gloriosa. Fui novamente tomado em visão. Eis que apareceram 4 varões celestiais, anjos do Deus Altíssimo. Brilhavam como o relâmpago, vestidos de vestes brancas, com asas como de águias. Eram mensageiros de glória. Puseram as mãos sobre mim e fui elevado. Enquanto subia, senti a paz que excede todo entendimento tomar minha alma. Não havia mais peso, nem dor, nem lembrança das coisas desta vida. O mundo se esvaía da minha memória como fumaça que se dissipa no vento. E compreendi, pelo Espírito, que se minha jornada ali findasse, eu partiria em paz, com alegria, certo de que a eternidade com Cristo é infinitamente superior a qualquer prazer ou afeição deste mundo. O clamor que moveu os céus. Mas então, dos confins da terra, ouvi uma voz. Não era de anjo, mas de carne e fé. Um clamor rompeu os céus.
Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Era a voz do meu sobrinho, clamando por mim com o coração angustiado. E o Senhor, que está atento ao gemido dos que o buscam e não despreza o clamor dos contritos, ouviu a oração de uma alma aflita e se moveu em compaixão. Não ouvi uma voz audível do trono, mas creio sim, creio com temor que o Altíssimo, tocado por aquele clamor, ordenou aos seus ministros: devolvei-lhe a vida. Então meu espírito retornou ao corpo. Meus olhos se abriram, vi aquele que orava por mim e disse: eu ouvi tua voz. O propósito do livramento: fui livrado da morte, fui mostrado o inferno e o céu. E mesmo que pela infinita graça de Deus me fosse permitido entrar no descanso eterno e contemplar a glória, ele ouviu o clamor de uma alma aflita que me amava e me devolveu à terra com um novo propósito. O Senhor me deu vida novamente, não por causa dos meus méritos, mas por amor, misericórdia e missão. E entendi que esse novo fôlego não é apenas para existir, mas para viver segundo a vontade do Pai. Hoje sei que fui enviado de volta para amar mais profundamente a minha esposa, para valorizar mais a minha família, para caminhar com mais temor e fidelidade diante do Senhor, para ser mais crente, mais quebrantado, mais cheio do Espírito, para viver com os olhos na eternidade e os pés na vontade de Deus. Fui chamado não só a escapar, mas a testemunhar, e por isso falo. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também com ele viveremos. 2 Timóteo 2:11. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos. Efésios 2:4-5. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Romário, servo ferido, mas em pé, prisioneiro do amor de Cristo, livre da morte, vivo para o testemunho, chamado a anunciar aquilo que muitos ignoram, mas que aos humildes é revelado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E o que vi, anunciarei. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que amam a sua vinda. Amém.